vamos agora iniciar, como de costume na nossa casa espírita, aquilo que comumente chamamos de palestra. Mas antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar a vocês. Alguns de vocês não me conhecem. O meu nome é Orlando Ribeiro. Eu sou aqui da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, em Itaipuaçu, Maricá. Nós estamos aqui na Rua 50, antiga Rua 50, esquina com 34, no Jardim Atlântico. E a Casa de Estudos Espíritas Fraternidade tem algumas atividades que eu gostaria de apresentar a vocês, aqueles que são novos e não conhecem nossa casa. Às segundas-feiras, e vamos considerar o seguinte, nesses momentos em que nós estamos nos valendo de recursos da web, os nossos horários estão um pouco alterados em relação àquilo que era de normalidade quando nós estávamos reunidos em pessoa. Nas segundas-feiras, das 16 horas até as 18 horas, nós estamos fazendo as irradiações para aqueles nomes que nos chegam de pessoas que estão com doenças, pessoas desencarnadas, aqueles que desencarnaram, aqueles que estão com ideações suicidas, aqueles que estão com problemas de diversas naturezas. Nós estamos fazendo irradiações e preces para esse grupo e estamos também fazendo a irradiação das águas. Das 18h30 às 19h15, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e das 19h15 às 20 horas, o Livro dos Espíritos. Nas quartas-feiras, nós temos o estudo da mediunidade começando às 16h, terminando às 17h, e das 17h30 às 18h30, temos o estudo sistematizado da doutrina. E agora, das 19h em diante, nós temos aquilo que chamamos de reunião pública, palestras públicas. Mas antes de começar a palestra do dia de hoje, que fui incumbido de trazer para vocês, me permitam ler um trecho, uma palavra para harmonização. É a vontade. A vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais, tal como é o segredo da lei e da evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau da existência. Palavras de Leon Denis. Meus irmãos, depois dessas palavras de incentivo e alerta de Leon Denis, vamos fazer uma prece para podermos iniciar os nossos trabalhos do dia de hoje. E assim, pedimos ao grande Mestre Jesus que nos oriente durante esta 1 hora para que possamos refletir, pensar e repensar sobre diversas coisas do nosso cotidiano, da nossa vida diária. Ilumina-nos, Senhor, abençoa-nos e que depois possamos, na medida dos nossos interesses, nos tornarmos pessoas melhores. Um minuto só, por favor. O tema de hoje é um tema que, como sempre, todos nós que
nos propomos a falar sobre alguma coisa, nos propomos a falar, antes de mais nada, para nós mesmos. E o tema de hoje vai ser a felicidade e a alegria. Então, meus amigos, uma vez que em nosso entender de espíritas, essa doutrina é o conjunto que se apoia num tripé, religião, filosofia e ciência, eu vou procurar durante essa exposição me valer de conhecimentos que alguns milenares filósofos e outros mais modernos trouxeram para nós, filósofos gregos e filósofos agora modernos, ocidentais e orientais, líderes religiosos, mestres em ciências humanas, tais como psicólogos, sociólogos, além de bons espíritos, espíritos benfeitores, que através de médiuns psicógrafos nos trazem diversos livros com grandes entendimentos, com uma expansão daquilo que foi estabelecido por Kardec como codificação da doutrina espírita. Começando, o livro no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5º, nos apresenta: a felicidade não é deste mundo. Ora, decorre daí que alguns podem pensar que tal afirmativa seja uma barreira intransponível às esperanças que possam ter de encontrar a felicidade verdadeira. Porém, não é o propósito dessa sentença. O propósito dessa sentença é um outro, é esclarecimento. Ora, eu não sou feliz. Muita gente diz isso por aí. A felicidade não foi feita para mim. Indiferentemente das posições sociais que essas pessoas se encontrem e ocupem na nossa sociedade. Ricos, pobres, intelectuais, não intelectuais. Alguns se exclamam assim com muita facilidade e em todo o tempo. Mas, entretanto, a felicidade é alguma coisa que a gente tem que repensar a respeito. Uma prova melhor do que todos os argumentos possíveis, essa dura verdade que nos traz o Eclesiastes, ela tem que ser avaliada e reavaliada com muita constância. Porém, essa mesma verdade, ela nos traz à luz uma grande diferença que existe entre buscar a felicidade, na maioria das vezes, uma felicidade utópica, e ser feliz de verdade. Vejamos o que diz a nós o livro dos Espíritos. Na questão 920, a pergunta que Kardec faz aos Espíritos é: o homem pode gozar na Terra da felicidade completa? Como resposta dos Espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele, do homem, depende abrandar seus males e não ser tão feliz como se pode ser na Terra. Ora, ele pode ser tão feliz, ou melhor dizendo, ele depende dele abrandar essas provas e ser tão feliz quanto possível seja. A questão 921, ela é um pouco mais complexa. Ela pergunta, Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? A resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Vejam só, Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem: você, nós, os homens, somos responsáveis pela nossa felicidade ou por nossa infelicidade? Agora, praticando a lei de Deus, continuando a resposta, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande o quanto
comporta a sua existência num plano grosseiro. Kardec tem comentários a essa questão, mas dentro do comentário de Kardec, que é grande sobre esse caso, eu achei interessante destacar uma coisa pequena. Kardec afirma nesse comentário: se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos que estas, em sua maioria, são consequências de um primeiro passo no desvio do caminho certo. Aí vocês ficam com aquela interrogação: que caminho certo? Ora, antes da vinda de Jesus, o Cristo, nós tivemos seus antecessores, que vieram já naquela época, Moisés preparando o terreno. Mas antes de Moisés, também houveram os antecessores. E todo mundo, como vocês vão observar durante o desenvolvimento desse tema, todos vão ser uníssonos e consistentes numa coisa fundamental. E que o Cristo veio e reafirmou através daquela máxima que foi: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, qual é o desvio do caminho certo? O desvio do caminho certo, meus irmãos, meus amigos, é nada mais, nada menos do que não respeitar essa grande máxima de amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na questão 922, seguindo o Livro dos Espíritos, Kardec tem uma pergunta interessante. A felicidade terrena, ela é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Resposta: para a vida material, a posse do necessário. Veja bem, do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Coisas bem diferentes, né? Uma posses, outra não posses. Consciência pura e a fé no futuro. Que futuro? Fomos criados simples e ignorantes para chegar à evolução máxima, que seria a angelitude. Então, essa é a fé no futuro. Mas como caminhar durante essa existência para a gente chegar lá? Entretanto, nós vamos perceber, gente, que com certa facilidade, muitas pessoas depositam suas esperanças de felicidade, né, nas ilusões daquilo que o dinheiro e as posses materiais que tenhamos por herança ou de família possam nos oferecer. Jet ski, iate, apartamentos de frente para a praia, casa de campo, frequentar yacht club, aras e por aí afora. Né? Mas essa é o caminho da doce ilusão. Vamos agora buscar na filosofia. Há cerca de 2.300 anos, o filósofo grego Epícoro de Samos advertiu a seus discípulos: a busca do prazer sem moderação provavelmente os faria infelizes. Ora, por quê? Mas vamos ver isso um pouco mais tarde, complementando e fechando com outros posicionamentos. Mas essa busca sem moderação é aquela que nos conduz àquilo que alguns psicólogos modernos já falam: olha, a insatisfação ou a busca de satisfação é um saco sem fundo. Cada vez que você conquista uma coisa, você se acostuma com ela e daqui a pouco você precisa conquistar outra coisa para superar essa conquista inicial.
Antes dele, alguns séculos antes, Buda faz uma declaração ainda muito mais radical ao ensinar que a busca de sensações prazerosas é, com efeito, a verdadeira raiz do sofrimento. Olha, Epícoro de Samos, 2300 anos atrás, Buda, alguns séculos antes ainda, falam a mesma coisa. Olha, a busca da coisa, essa busca incessante, torna-se a raiz do grande sofrimento. Recentemente, o Dalai Lama nos traz um provérbio de Buda que afirma o seguinte: a felicidade e o sofrimento dependem única e exclusivamente da nossa mente. Só que a mente não é aqui no corpo. A mente somos nós, a mente é o espírito. Veja só, a felicidade e o sofrimento dependem da nossa mente e da interpretação que ela faz a respeito dos fatos da vida. Então, ele afirma ainda mais: essas coisas não vêm de fora, nem de outras pessoas. Esses fatos, essa interpretação é feita por nós mesmos. Por mais absolutamente ninguém. Por nós mesmos. Então, onde é que estão os nossos pensamentos? Que tipo de sintonia nós estamos procurando estabelecer? E ele prossegue ainda afirmando o seguinte: meus amigos, isso Dalai Lama, precisamos, diante dos momentos vividos atualmente, durante essa pandemia, precisamos trabalhar nossas mentes para situações adversas, inclusive como essas. É o momento ideal de transformações, fazendo uso do silêncio interior, para podermos limpar a mente de tanto lixo que acumulamos. Ora, nós estamos sendo bombardeados por um monte de informações políticas, filosóficas, sociológicas, médicas e por aí afora, e muito conflito. Entre elas, em separado, e entre todas. E nós estamos colocando isso para dentro. E à medida que nós estamos colocando isso para dentro, nós estamos nos tensionando, nós estamos colecionando um monte de lixo, um monte de antagonismos. Estamos aí ao ponto de estabelecer brigas, desentendimentos sérios, inclusive dentro de casa. Então ele traz algumas sugestões para que possamos praticar e nos distanciar disso. Em primeiro lugar, acalmar a mente. É aquela necessidade de fazer o silêncio interior. Né? Outro dia eu estava vendo um médico, Nisei, ele é infectologista, e estava falando uma coisa muito séria. Se eu pudesse, hoje, receitar um remédio para todo mundo nesse estado pandêmico, eu receitaria que desligassem a televisão. Reflitam sobre isso. Voltando ao Dalai Lama, a segunda sugestão: pensamentos, somente os positivos. Vamos abandonar esses pensamentos negativos de ódio, de embate. Isso está fazendo mal. E cada vez que a gente se deixa levar por isso, nós baixamos a nossa imunidade. Isso afirmam hoje os médicos e os psicólogos modernos. E vamos então procurar a cura. Procurar a cura como? Buscando o nosso silêncio interior, os pensamentos positivos, para que o nosso sistema imunológico se torne forte. Vamos exercitar o amor ao próximo e com a gente mesmo. Vamos procurar
mergulhar dentro de nós, como diz lá a inscrição ao pé da esfinge, decifra-me ou te devoro. Vamos nos decifrar, vamos mergulhar fundo de nós, vermos as nossas falhas, as nossas qualidades, vamos apagar as nossas falhas e colocar em prática as nossas qualidades, para que a gente possa, melhorando a nossa qualidade, a nossa filosofia de vida, o nosso amor, o nosso perceber que não somos sós, chegar ao outro. Um líder religioso japonês de nome Masaharu Taniguchi, ele é o fundador da seita Seichonoye, e Seichonoye tem uma tradução que é a seguinte: é lar do progredir infinito. Então ele coloca na seita, nessa filosofia de vida dele, caminhos para um progredir infinito. E assim pensando, hoje eu estive pensando e conversando com amigos, o seguinte: eu acho que o nome do nosso planeta está errado. Eu acho que o nome do nosso planeta deveria ser Escola de Desenvolvimento Espiritual. Então, o nome do nosso planeta deveria ser a sigla ESD, Escola de Desenvolvimento Espiritual, o que, na verdade, é. Estamos aqui numa escola de aperfeiçoamento espiritual. Ora, nós falamos tanto em reforma íntima, necessidade de reformar, necessidade de provas e expiações, para quê? Para buscar esse nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, voltando ao Masaharu Taniguchi, Masaharu Taniguchi enfatiza que as práticas da gratidão à família, aos convíveres, ou seja, aquelas pessoas com quem nós estabelecemos relações, e a gratidão a Deus, são fundamentais e basilares para o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento. Assim, ele sugere algumas normas fundamentais que devem ser praticadas para se tornar unos com Deus. O que é nos tornarmos unos com Deus? É tornarmos únicos. Ora, vamos lembrar que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Ele nos atribuiu essa possibilidade de chegarmos à angelitude e termos diversos poderes. E Jesus, quando a sua vinda, nos disse: sois capazes, sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, o tornar-se uno com Deus é aproximar-se da perfeição. Ora, quem é mais próximo de Deus, a figura mais próxima de Deus que nós conhecemos? Jesus. Nós chegaremos lá? Com certeza absoluta. Cada um ao seu critério, à sua vontade, à sua disponibilidade, ao seu interesse. Mas Masaharu Taniguchi traz essas sugestões. Olha que interessante. Manifestar o amor em todos os atos nossos. Que coisa interessante. Vocês já pararam para perceber que aquela pessoa que vai para a cozinha cozinhar, ela está praticando um ato de amor? Já comeram a comida de alguém que faz a comida com raiva? Faz até mal. Mas olha a diferença daquela comida mais simples, aquela que a gente vê numa cidade pobrezinha do interior. Um arrozinho com um feijãozinho, as carninhas dentro do feijãozinho, um guzinho, uma carne moída. Olha, que coisa mais interessante. É um ato de amor. Aceita um cafezinho passado agora com um bolinho de fubá? Olha, que coisa linda, gente. A segunda sugestão: ser atencioso com todas as pessoas, não fazendo diferença nenhuma entre elas. Classe social, conhecimento, tipo de vida que leva. Ver somente as partes positivas das pessoas. É muito fácil a gente olhar o macaco que está à frente, a mochila que ele carrega nas costas e o rabo.
mas nós não olhamos o nosso. A quarta sugestão de Masaharu Taniguchi: anular totalmente o ego. Ora, essas vontades egóicas, é meu, é minha, meu, é minha, meu, é minha, é extremamente corrosivo. Não permite que a gente pratique o amor ao próximo. A quinta sugestão: avançar sempre. Avançar, crendo intensamente que a vitória é infalível. Qual é a vitória que é infalível? Chegar à angelitude, ao grau mais elevado da evolução moral e de conhecimento, fazendo com que a vida humana se transforme numa vida divina. Isso depende de nós. Não basta acreditar no Deus, não basta acreditar no Jesus, não basta lermos, não basta ouvirmos. É preciso ação. É preciso transformar a vida humana, o cotidiano, numa vida divina. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 10, nos apresenta o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à sua vontade, não sendo nós, os humanos, nada mais do que simplesmente usufrutuários. Olhem bem, não somos proprietários, somos usufrutuários desses bens. Que planeta lindo! Praia. Georgia, eu estou aqui fazendo uma live, eu não posso ter barulho aqui fora. Me ajuda? Olha que beleza o nosso planeta. As matas, as praias, o sol. Nós somos donos do quê? Tinha um terreno que nós compramos? Deus não nos vendeu terreno. Mas, tanto isso não se constitui nossa propriedade individual, que frequentemente a vida nos arranca todas essas previsões, todas essas posses, fazendo com que a riqueza escape das nossas mãos. Das mãos daqueles que julgam-se os detentores dos melhores títulos e qualificações para possuir. Ora, na verdade, as sensações que temos enquanto encarnados podem ser consideradas como momentos felizes, caso sejam esses momentos frutos de experiências vividas de maneira sincera e com amor verdadeiro. Por exemplo, você trabalhou bastante, se esforçou bastante, progrediu no seu trabalho e com dinheiro ganho honestamente, você comprou um carro novo, cheio de tecnologia, cheio de know-how, de última geração. Você está feliz? Está sim, você está contente. Porque isso foi honestamente, foi sinceramente. Mas a pergunta é: quanto tempo dura essa satisfação? Quanto tempo vai durar o gozo desse prazer? Então, a gente costuma ter como momentos felizes essas vivências que nós temos, essas experiências pelas quais nós passamos. Então, mas é preciso que a gente tenha cuidado, para a gente não correr o risco de grandes desilusões no amanhã. Sabe? Porque a gente, se colocar a nossa felicidade como dependente dessas coisas materiais, a gente vai, como se diz na gíria, pisar na lama, chutar o balde. Não é? E nós vamos nos esquecer que a posse de bens materiais não vai além do plano físico. E no plano espiritual, nós não vamos ter coisas para comprar. Quando desencarnar, não temos nada a comprar do outro lado. Muito menos bens para conquistar, para alugar. A nossa única luta, nossa única batalha vai ser se realizar
podemos realizar a nossa evolução moral, vamos adquirir conhecimento para evoluir mais moralmente. E o caminho único e verdadeiro, qual vai ser? É o depositar o amor na felicidade do próximo. Vejam vocês os espíritos que surgem para colaborarem conosco na nossa jornada. Sejam eles os nossos mentores, os nossos guias, os nossos anjos guardiões, mas aqueles que vêm através de grandes espíritas, psicógrafos, trazendo-nos literaturas maravilhosas, como Divaldo, Chico, Ivone Pereira, Raul Teixeira. Estamos por aí, gente, trazendo. Olha o que Kardec nos trouxe, Leon Denis, e temos vários por aí. Então, a pergunta é, afinal de contas, felicidade existe? É possível? Como e onde eu posso desfrutar desse negócio aí? Em primeiro lugar, vamos procurar entender e tentar estabelecer diferença entre felicidade e alegria. Então, eu convido a perceber, a prestarem um pouco mais de entendimento, de paciência para ouvirem isso. A alegria está intimamente relacionada às conquistas daquilo que é impermanente, daquilo que não é de fato nada além de objetos de nossos desejos de gozo, de satisfação temporária, de ter e possuir alguma coisa. Como exemplo, a gente pode citar a compra de uma casa, de um automóvel, de um smartphone de última geração, a conquista de um emprego, de uma promoção, enfim, tudo aquilo que não é permanente, mas tudo aquilo que satisfaz momentaneamente o ego. Dentre todos esses que eu citei, o mais demorado deles talvez seja a compra da casa, que nós compramos e moramos nela por muitos e muitos anos, e muitos de nós desencarna com aquela aquisição ainda. Mas justamente essas conquistas do efêmero que são um saco sem fundo. Nós estamos sempre querendo mais. E essa busca não tem limite. Ela não tem fim. E até mesmo faz com que alguns de nós adoeçam pela busca incessante e desenfreada de satisfazer essas necessidades. Ora, como nós já vimos lá atrás, Epicuro e Buda, com Epicuro e Buda, essa busca não tem limite. Ela não tem fim em si mesma. E até mesmo faz com que alguns, em não muito raros, aqueles que assim procedem, adoeçam profundamente. Vemos frequentemente pessoas acometidas de profunda ansiedade e depressão. E cada vez mais a doença que mais matava há uns anos atrás era chamada de estafa. Hoje, a doença que mais mata chama-se depressão. Por quê? O excesso de ansiedade, o excesso da busca incessante de satisfação, respostas que não chegam, respostas que não satisfazem, posses que não satisfazem. Quem sou eu? Aonde estou? Essa é a grande dúvida. Então, essas ideias sem freio, essa vontade sem freio, sem limite, ela permite o surgimento e a fixação de ideações e empreendimentos suicidas. E esses empreendimentos suicidas, meus caros, muitos deles têm êxito, logram êxito. E já ouvimos falar o quanto é duro a vida daquele que tirou a sua própria vida, a vida daquele que chega no umbral sendo um suicida. O sofrimento e a dor são muito grandes. E o pior, minha gente, essas ideações suicidas não são hoje características do adulto que busca essa satisfação incessante
do jovem, do adolescente, mas ela está chegando às crianças. Crianças já estão, desde pequenos, com um nível de insatisfação, uma busca desenfreada de eu quero, eu preciso, eu quero. E hoje, durante esse período de pandemia que muitos pais estão em casa, não estão podendo varrer para fora, terceirizarem a educação dos filhos. Estão tendo que assumir esses momentos. Muitas escolas estão atuando via web como nós. As lições estão sendo dadas, os estudos continuam avançando e os pais irritados porque não conseguem trabalhar. Aí, agora, papai que está passando por essa situação, veja bem qual é a situação do professor. Você está com um só dentro de casa. Imagina um professor com 25, 30 dentro de uma sala de aula. Anjinhos como o seu anjinho, aquele que você faz questão de varrer para fora da casa, da sua casa, e terceirizar na escola. Eu não quero dizer, minha gente, que a gente não tenha direito a essas conquistas materiais, de jeito nenhum. E ninguém afirma isso. Agora, o que a gente diz é o seguinte: sejamos moderados e conscientes de onde isso pode chegar. Então, assim, nós podemos afirmar com profunda assertividade que as alegrias e os momentos alegres são externos e momentâneos apenas. São externos a nós. São externos a nós. Se fosse assim, ou melhor, se não fosse assim, nós não iríamos trocar os nossos carros, as nossas TVs, os nossos smartphones, sapato, roupa, emprego, tudo por aí afora que a gente compra e a ideia do consumismo favorece. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, o mundo de hoje vive uma sociedade de valores inconsistentes, frágeis e profundamente efêmeros, sem que se estabeleça um vínculo afetivo entre as pessoas e entre as coisas. As redes sociais contribuem para isso de uma maneira fantástica. As redes sociais não mostram isso com muita facilidade. Pessoas com milhares de amigos virtuais, seguidores. Uns se tornam grandes influenciadores. São chamados comumente youtubers. São eles que estão ensinando, incentivando, influenciando de que maneira? Ora, minha gente, basta que a gente abra o próprio Facebook das pessoas, dos nossos amigos, fotos de selfies com uma vida maravilhosa, luxo, riqueza, boa vida, beleza, belas roupas, belos carros, belos passeios. Mas tudo não passa de conteúdo egóico. E essas relações, será que são verdadeiramente afetivas? Não, não são verdadeiramente afetivas. Essas amizades se desfazem com muita facilidade e rapidez. Mas dizer que tem milhares de seguidores e amigos faz um bem fenomenal ao ego de cada uma dessas pessoas. Então, deletar ou acrescentar as novas ditas amizades é uma questão apenas de apertar um botão, de sim ou de não. O psicólogo brasileiro Rossandro Klingey nos apresenta na sua obra Eu Escolho Ser Feliz que essa enxurrada de fotos e postagens que desfilam em nossas timelines aí tentam demonstrar momentos positivos e felizes, nem sempre verdadeiros. Ele relata nesse livro que uma vez entra num restaurante um casal e ele observa o casal
os dois brigam, cada um pega o seu smartphone e sorri. Cada um sorri no seu smartphone. Veja só. Então, esses momentos positivos e felizes não são verdadeiros, mas que, numa certa medida, eles podem nos levar a pensar que nós vivemos uma vida sem graça. Os youtubers, esses influenciadores, nos levam a pensar isso. Ora, que vida mais sem graça é essa que você tem? Siga, viva uma vida como a minha. Isso nos faz sentir fracassados, gerando ainda muita angústia dentro de cada um de nós, nos conduzindo a uma instalação de um sentimento muito horroroso, que é o sentimento de culpa, e que nós vivemos num mundo de relações falsas. E isso não é verdade. E não sabendo valorizar o momento presente, procurando entender de outra forma, que não essa ansiedade fica fortemente evidente e se fortalece perante esses modelos de felicidade apresentados nessas redes. Pois que uma vez o indivíduo se tornando escravo da opinião alheia, ele não pode ser feliz com ele mesmo. Ele não consegue ser ele mesmo. Eu sou escravo da posição alheia, do que o outro pensa. E o que eu sou? Não vale nada? Estou errado? Sim, os influenciadores dizem que sim. Olha, chega mesmo a ser triste nós percebemos quantas pessoas não conseguem investir num relacionamento saudável consigo mesmas. Indo lá, na inscrição no pé da esfinge, decifra-me, eu te devoro. Então, aquelas célebres perguntas: onde está você? Quem é você? Faço agora lembrar daquele filme de Um Homem Sem Sombra. Nós estamos nos transformando em homens sem identidade. Se nos deixarmos levar por esses influenciadores, nós nos tornaremos homens sem identidade. O filósofo de nome Yuval Noah Harari, historiador e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, tem no seu livro Homo Deus algumas coisas muito interessantes. E ele escreve que o homem, ao identificar felicidade como sensações prazerosas, passageiras, e ansiar por experimentá-las mais e mais, não terá outra escolha senão buscá-las incessantemente. E nada, absolutamente nada, será suficiente para satisfazer essas necessidades constantes e crescentes e completamente desmedidas. O saco sem fundo. Experimentar o prazer é o essencial. E o prazer é o ópio. É o que entorpece o homem. Será, meus irmãos, meus amigos, que o homem que se entrega aos vícios das drogas, do álcool, dos prazeres desmedidos, não é aí que começa? Não é aí, nessa necessidade profunda e crescente, desmedida de satisfazer o ego? O prazer é um ópio, entorpece. E as outras drogas estão aí. A cocaína faz o sujeito viajar, a bebida alegra, o faz dormir, faz esquecer, e por aí afora, né? Rossandro Klinger fala ainda que a gente precisa ter moderação absoluta sobre isso. Ora, Epícoro, Buda, Masaharu Taniguchi, Rossandro Kinsley, o Harari, todo mundo falando a mesma coisa. Vem agora um psicólogo recentemente, na década de 60, um psicólogo comportamentalista,
Abraham Maslow, que nos apresenta que as motivações humanas elas resultam da incessante necessidade de fazer um número de necessidades insatisfeitas. Ora, essas necessidades surgem a cada dia. Todo dia existe uma necessidade diferente. Agora, essas necessidades insatisfeitas, quando não efetivamente satisfeitas, segundo Maslow, pode levar que o homem reaja em oposição firme e contrária contra aquilo que ele objeta, ele define como objeção, como impedimento de conseguir a sua felicidade. Ora, quantos filhos estão agredindo os pais porque querem e não conseguem? É uma questão que a gente tem que pensar. Vejamos agora, novamente, o Livro dos Espíritos, na questão 923. Kardec faz a seguinte pergunta: aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e vice-versa, segundo a posição de cada um? A resposta é muito simples: sim. De acordo com as suas ideias, os seus ideais materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Interessantíssima essa posição, essa resposta dos Espíritos. Caprichos ridículos. Podemos assim, meus irmãos, concluir que o egoísmo não permite que compreendamos a unidade que define o mundo que vivemos, que é uma engrenagem única entre pessoas e coisas. Vamos abandonar essa ideia do é meu, é minha, para que a gente possa ter a possibilidade de levar ao outro. O egoísmo é, com certeza, o maior parceiro do ódio. Podemos assim, então, com absoluta certeza, afirmar que as alegrias são deste mundo do que está externo, enquanto a felicidade não. Precisamos, enfim, eliminar de nós mesmos a síndrome do faraó. Nossos caixões não possuem gavetas. Quando nós desencarnarmos, não vamos levar absolutamente nada conosco. E está lá, no Livro dos Espíritos, as aquisições materiais não acompanharão o espírito quando de sua partida para o mundo espiritual. Vamos agora à felicidade. Ao contrário da alegria, ela não é efêmera, ela é duradoura, é permanente, pois vai muito mais além de ter e possuir. Diferentemente das coisas, ela não está à venda em lugar nenhum. Não pode ser comprada ou alugada em lugar nenhum. Locadoras, drogarias, magazines, supermercados, sites como Amazon e tantos outros por aí. Qualquer estabelecimento comercial, industrial ou de serviço. A felicidade não é algo material, uma vez que não a temos e nem possuímos. Assim, ao tentarmos encaixar em modelos pré-estabelecidos do que vem a ser felicidade, acontece, via de regra, nos tornarmos infelizes. Via de regra, esses modelos de felicidade eles são infantilmente formatados por esses influenciadores e nos conduzem a desejos de consumo sem limite. Não há como negar que o desejo de felicidade esteja presente em todos nós. No entanto, o conceito de felicidade não é uma forma na qual possamos nos encaixar ou vestir como um sapato ou uma peça qualquer de vestuário. Se tivermos essa visão inconsciente e inconsistente de felicidade, vamos ver a vida de forma maquineísta. Ou é ou não é. Ou seja, é feliz ou é infeliz. Mas a palavra grega felicidade, Aristóteles define e utiliza o termo grego eudemônia, formado a partir do prefixo eu, bem, e do substantivo daimon, anjo, espírito, traduzida por felicidade. Essa palavra tem também os sentidos de prosperidade,
riqueza, boa fortuna. O termo de Aristóteles pode ser traduzido tortamente por alguns, mas, na sua profundidade, Aristóteles quis dizer como viver bem e florescimento. Para Aristóteles, a felicidade é bem maior do que aquilo que simplesmente o desejo humano pretende. Para alcançar a felicidade, Aristóteles diz e afirma que o ser humano precisa pautar suas ações na prática de atuações virtuosas. E essas ações virtuosas são definidas por meio do exercício do pensamento, de forma que justiça e razão sejam relacionadas intimamente ao ser humano. E o ser humano, que se difere dos outros animais pela sua capacidade de pensar, conseguir examinar suas ações e determinar o que é justo para assim se tornar feliz. Ele acrescenta ainda que a amizade desempenha também uma importância grandiosíssima no caminho do ser humano em relação à felicidade. O ser humano vive em comunidade e, por isso, suas ações têm impacto não apenas em si mesmo, mas nos outros. E, dessa forma, é na sociedade, no convívio com outros humanos, que se pode agir. E, agindo de forma virtuosa, é que se vivencia a felicidade. Resumindo, o pensamento de Aristóteles é que a felicidade só pode ser alcançada pela excelência da alma. E excelência é um termo que deriva de virtude. Ele pode ser intelectual. Nós podemos desenvolver a intelectualidade a partir da natureza e aperfeiçoamento que a gente obtém através dos ensinamentos. Enquanto a moral, meus irmãos, meus amigos, ela é somente adquirida através do hábito, do dar, do viver. Voltando a Masaharu Taniguchi, ele nos apresenta que não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria ao outro. A felicidade repartida com o próximo dura para sempre. Vejam Madre Teresa, vejam Chico, vejam a obra de Divaldo, A Mansão do Caminho. Devemos então reconhecer a importância das palavras e construir uma vida luminosa e feliz, proferindo sempre boas palavras. Boas palavras são geradas por bons pensamentos. Boas palavras nos conduzem a boas ações. Vale a pena a gente lembrar que a caridade é o amor em movimento e que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores, nas mãos de quem oferece rosas. Dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda é das coisas mais belas, das coisas mais lindas, aos olhos de Deus. Então, felicidade deve ser entendida como um estado de espírito. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos. Aquilo que não está do lado de fora de nós, que não é desse mundo, é desse mundo interno. É aquilo que nós somos. Ser feliz é abandonar desejos egóicos, substituindo-os por desejos altruístas. Lembrando o que São Francisco nos apresentou. É consolar mais do que ser consolado. É compreender mais do que ser compreendido. É amar mais do que ser amado. É sermos benevolentes e indulgentes. Fazer, enfim, pelo outro aquilo que gostaríamos e admitimos que se fizesse conosco. É o agradecer sincero a todas as oportunidades que a cada dia temos de fazer algo pelo outro. E no livro Otimismo, Joana de Ângeles nos fala que a felicidade pode ser comparada a um bumerangue que lançamos na direção do bem. E quando ele retorna dessa direção do bem, ele nos traz de volta
milhares de benefícios, proporciona benefício aos outros e retorna com benefícios muito maiores para nós que o atiramos. Então, isso é o bem que retorna para aquele que faz bem ao outro. E Joana nos apresenta ainda que aquele que, procurando fruir da felicidade interior, aprende a repartir oportunidades festivas com seus companheiros de jornada, que jazem em sombras e angústias. Postas em movimentação, a moeda do bem estimula a felicidade geral. A felicidade recomenda gerar trabalho, repartir esperança, distribuir alegrias, promover a educação, ajudar sempre, pois assim fazendo, a paz e o bem estarão prevalecendo sobre as adversidades. A lei da causa e efeito se fazendo valer. Rossandro Klingen nos apresenta que se você acha que a vida do outro é melhor do que a sua, porque pontualmente você tem uma glamorização da sociedade e desses valores, com inúmeras demonstrações de vidas luxuosíssimas, você vai viver uma vida pura e simplesmente ficcional. Isso é ficção. Então, meus irmãos, para finalizar, eu me permito deixar aqui uma sugestão, que nesses dias de isolamento e na medida das possibilidades e interesses de cada um, reavaliemos os nossos conceitos daquilo que entendemos por a felicidade não é deste mundo. Em síntese, vamos lembrar, eu gostaria de lembrar dos versos de uma música de João Gilberto, em que diz, o poeta, músico, nos afirma, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Finalmente, vamos lembrar da prece que Jesus nos ensinou, aquela onde o amor ao próximo várias vezes se destaca através da conjugação no coletivo, na primeira pessoa do plural. Pai nosso que estás no céu, venha a nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vivamos então, meus irmãos, com alegria e felicidade, lembrando que alegria nem sempre traz felicidade, mas toda felicidade é carregada de muita alegria. Vamos nos assenhorar do nosso papel no mundo. A felicidade será sempre acompanhada de muitas alegrias. Paz a todos. E lembrando de um filmezinho do Tiago Rodrigues, Ubuntu. Boa noite. Obrigado. E para finalizar, quero fazer uma prece a Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que distantes, mas nos valendo desse meio tecnológico que a ciência moderna nos proporciona. Obrigado, Mestre, por essas luzes que recaem sobre todos nós, pelas bênçãos que acabamos de receber, pela paz, pelo carinho. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Que assim seja, meus irmãos. Tenham uma noite de paz, uma noite de luz. Beijo no coração.